Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Muito bem, vamos ler aqui o nosso texto junto com a nossa amiga Corias. Por favor. Segura, quer? Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isto quero saber de vós: recebestes o Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé? Sois assim tão levianos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Ter feito tais experiências em vão, se é que foi em vão, aqueles que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós, acaso o faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Foi este o caso de Abraão. Ele creu em Deus, e isto lhe foi dado em conta de justiça. Sabei, pois, se os que têm fé em Deus, se os que têm fé que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos pagãos pela fé, anunciou essa boa nova a Abraão: em ti todos os povos serão abençoados, de modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão, homem de fé. Todos os que se apoiam nas práticas legais estão sob o regime de maldição, pois está escrito: maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. Que ninguém é justificado pela lei perante Deus é evidente, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento. Quem observar esses preceitos, viverá por eles. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim, a bênção de Abraão se estende aos gentios, em Cristo Jesus, e pela fé recebemos o Espírito prometido. Irmãos, vou apresentar-vos uma comparação de ordem humana. Se um testamento for feito em boa e devida forma, por quem quer que seja, ninguém o pode anular ou acrescentar-lhe alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz aos seus descendentes, como se fossem muitos, mas fala de um só, a tua descendência, isto é, a Cristo. Afirmo, portanto, a lei que veio 430 anos mais tarde não pode anular o testamento feito por Deus em boa e devida forma, e não pode tornar sem efeito a promessa. Porque se a herança se obtivesse pela lei, já não proviria da promessa. Ora, pela promessa é que Deus deu o seu favor a Abraão. Então, que é a lei? É um complemento ajuntado em vista das transgressões, até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa. Foi promulgada por anjos
passando por um intermediário. Mas não há intermediário, tratando-se de uma só pessoa, e Deus é um só. Portanto, é a lei contrária às promessas de Deus? De nenhum modo. Se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, em verdade a justiça viria pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o império do pecado, para que a promessa, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viessem a fé, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Assim, a lei se nos tornou pedagogo, encarregado de levar-nos a Cristo para sermos justificados pela fé. Mas, depois que veio a fé, já não dependemos de pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Muito obrigado. Muito bem. Vamos lá. A carta aos Gálatas, ela aborda inicialmente uma perda que os Gálatas estavam passando. Que perda é essa? Dos dons espirituais. Eles estavam perdendo contato com a espiritualidade, que veio através do presente da graça que era nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos inicialmente resumir os 3 primeiros versículos, e Paulo começa assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou antes daquilo que vos foi apresentado, que era Cristo crucificado, que é Cristo crucificado. Então Paulo aqui está dizendo assim, vocês são insensatos. Foi apresentado para vocês um modelo extraordinário. Foi apresentado para vocês algo vivo, algo alguém que se martirizou por vocês. Foi apresentado então um quadro, um cenário vivo, real, de quem fez algo importantíssimo para vocês. Inclusive, para vocês e para todos nós, como se Paulo estivesse dizendo assim, porque ele chegou ao martírio, ele foi crucificado. Não viram o valor, o sacrifício, a entrega dele? Isso foi apresentado para vós. Então, quem vos fascinou para vos afastar de Cristo? Desse que deu prova de que ele se entregou para vocês. Então, eu quero saber, tem que ser muito insensato se afastar dele, que deu uma prova assim, tão grande de amor, de dedicação. Que é uma outra frase que Paulo tem, né? Que Cristo se entregou a si mesmo por amor a todos nós. Então vocês ficaram fascinados. Quem? Eu quero saber, quem vos fascinou? Aí, no caso, essa pergunta é com relação aos legalistas, né? Aqueles que queriam dizer que só o cristianismo não bastava. Era necessário, além de acreditar no Cristo, ou então até deixar de acreditar no Cristo e seguir só Moisés e a lei. Ou então seguir Cristo, mas não era Cristo algo maior. O maior estava em seguir a lei, seguir o ensinamento mosaico. E que no mínimo deveria o ensinamento mosaico ser acrescido como algo primeiro, principal,
ao conhecimento, à fé de Cristo. E Paulo diz que quem fez isso, esses legalistas, eles fascinaram os gálatas, que receberam um quadro maravilhoso do sacrifício de Cristo. Só que essa palavra aí, fascinar, no original está baskainos, que quer dizer, olha que interessantíssimo, olho mau. Aliás, até Platão já usa essa palavra no sentido de olho mau. Quer dizer, foi um olho mau, uma vibração ruim, um olho grande, como a gente fala assim, né? E é muito interessante que, como ele vai falar de dons espirituais, de experiências espirituais, é interessante que ele estava dizendo assim, também uma espécie de experiência espiritual, só que muito negativa, uma experiência trevosa, né? Um olho de seca-pimenteira, e é interessante que tem, a gente vê isso na prática, né? Às vezes está uma plantinha lá, a pessoa chega e diz, nossa, que plantinha bonita, ela seca, né? Então, é como se vocês secaram, esse olho mau secou algo que é vida, que é uma seiva, que é a seiva de vida, que é a seiva do Cristo. Vocês se deixaram levar por esse olho mau? É bom arrumar um jeito, né, de se defender disso, né? Aí vamos para o versículo 2. Eu só quero saber uma coisa: esses dons espirituais que vocês receberam, essas experiências psíquicas que vocês receberam, os diversos milagres, no sentido popularmente como se fala, né, os dons de cura, o falar em línguas, o dom da profecia, o falar com sabedoria, com conhecimento crístico, né? Esses dons todos maravilhosos, isso veio, vocês já tinham, porque ouviram isso da lei, do legalismo, ou foi dado por Cristo? Ora, vocês só passaram a ter esses dons, esses carismas, essas experiências, poderíamos dizer assim, numa linguagem moderna, paranormal, vocês, depois de Cristo, é um dom de Cristo. Logo, Paulo está colocando algo muito interessante, que é a mediunidade, que é os fenômenos paranormais, todos os fenômenos de cura, de língua, todos os fenômenos transcendentes, eles só têm uma razão: quando Cristo é a cabeça. Só deve-se utilizar esses dons no sentido de evidenciar o bem de Cristo. Vou dar aqui um exemplo. Quando aqueles 70 saíram para pregar inicialmente com Cristo, aqui ainda, naquilo que nós convencionamos chamar em carne, né? Ou entre nós, os 70 saíram. O Cristo deu para eles, ou fez surgir neles, se evidenciar neles, né? Se manifestar, vários dons esses espirituais. Eram dons de cura, de afastar espíritos trevosos, de ressuscitar, os doentes, né, considerados em estado comatoso, aquelas picadas de animais peçonhentos, receberam esses dons. E quando eles voltaram, e que o Cristo reuniu para, nesta reunião, falar sobre a experiência deles, e aí fazer como se fosse assim, um levantamento geral de tudo o que aconteceu, né? Para preparar melhor para outras missões, eles vieram muito felizes, muito satisfeitos, e disseram assim: nossa, nós fizemos isso, fizemos aquilo, nós expulsamos até os demônios, os espíritos atrasados, todos obedeciam à nossa voz e tal. E Jesus disse: afastai-vos de mim, vós que cometereis obras de iniquidade. Ora, mas não foi isso que o Cristo deu para eles? Não foi esse dom que eles receberam para realizar? Afastai-vos de mim, vós que cometeis obras de iniquidade. Os dons espirituais têm que ser em Cristo, para Cristo, com Cristo. A trabalhar o amor, a humildade, o devotamento à obra maior,
né? Realmente, anjos, espíritos abençoados, espíritos protetores nos ajudam, mas toda a obra tem que ser de Cristo e para Cristo. Então, aqui nesse exato momento, ele diz, então, Paulo, veja, prestem atenção, insensatos Gálatas, vocês tinham esses dons antes? Não, agora depois que receberam Cristo, né? E aí vocês passaram, porque eles estão na obra de Cristo, e Cristo querendo aumentar a sua obra, a sua missão, o reino de Deus na terra, deu esses dons a vocês, vocês experimentaram isso. E agora estão perdendo esses dons, porque no exato momento que vocês estão secando essa seiva que é Cristo, e estão voltando para a coisa fria, para as regras legalistas, vocês estão perdendo essa seiva crística, automaticamente estão perdendo esses dons. E se tiverem esses dons ainda, oxalá, meu Deus, de que forma será usada? Para que interesse? Para que fim? Então, ele continua assim, né? Grandes e insensatos. Agora no versículo 3, né? A palavra no original é estupidez. Mas que grande insensatez, que estupidez é essa? Vocês começam então pela espiritualidade e terminam na carnalidade? Começam então pelo espírito e terminam na carne? Não tem lógica. Aí no caso, a carne está no sentido de todas as obras materiais, que no fundo são as obras da lei, em que o sujeito pensa que ele é justificado pelas obras que ele faz, e não por estar unido a Cristo. Então você começa pelo Espírito, pelas coisas espirituais, realizando dons espirituais em nome do Cristo, e agora vão terminar para realizar a obra dos homens, obras da carne. É muita insensatez, né? Achando que, sendo cristão e acrescentando o legalismo, eu estou aperfeiçoando o cristianismo. Porque no original a palavra está no sentido de aperfeiçoar, de fazer um aperfeiçoamento à obra que foi apresentada do Cristo. E o que vocês estão colocando para aperfeiçoar essa obra do Cristo? Aquilo que foi superado, a própria lei, por Cristo. Aí Paulo vai começar, depois dessa introdução, a levantar mais essa tese, para evidenciar isso para os Gálatas, para que deixassem de ser insensatos. Paulo está fazendo assim não como um término de possibilidade, porque se fosse para ser um término de possibilidade, ele nem escrevia. Paulo está falando assim para que eles pudessem ser sacudidos no pensar, no sentimento, e mudasse de caminho, ou melhor, fizesse uma metanoia, uma mudança de atitude mental, fizesse um retorno àquilo que eles aprenderam. O quê? A entrega de Cristo por nós, por amor, pela graça. Agora vamos resumir os versículos 4 e 5. Será que sofreste todas essas coisas em vão? Se isso é em vão, o que vocês passaram? Aqui no caso, algumas traduções colocam assim, mas aqui já foi lida o texto, já de forma bastante correta, quando fala de experiência. No original, a palavra pasco, P-A-S-K-O, pasco. Pasco quer dizer mais, é porque no latim dá essa ideia de sofrer. E o sofrer, nós temos duas possibilidades. O sofrer por coisas difíceis, né? Por processo de dor, mas o sofrer de passar uma experiência, né? Então, por isso que acaba fazendo confusão, mas o texto está falando da experiência, quer dizer, vocês passaram por uma experiência psíquica, uma experiência de paranormalidade, uma experiência de fenômenos, de carismas extraordinários. Para entender mais os carismas ou essas experiências, é bom ler o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios,
Ali Paulo faz um tratado dos carismas, e é um livro maravilhoso, do Hermínio Corrêa de Miranda, publicado pela editora La Chatre, que deveria ser estudado por todos nós, chamado os diferentes carismas, os diversos carismas. Bom, muito bem. Então, Paulo fala, será que vocês passaram por essas experiências todas? Quer dizer, vocês tiveram provas incríveis, é isso que ele ia dizer. Não só foi apresentado Cristo para vocês, mas depois que o Cristo foi apresentado e aceito, vocês viram provas irrefutáveis. E agora estão sendo insensatos? Estão perdendo isso? Essa possibilidade de ajudar o próximo? Porque quando nós falamos desses dons, eles chegam na igreja, esses dons psíquicos, eles chegam na nossa vida, não é para a gente ver maravilhas, mas é de duas formas. Ou essas maravilhas nos ajudam, nos sacodem e nos dão prova para a nossa transformação, e segundo, para fazer o trabalho de ajuda, de caridade, né? De ajudar o outro. E aí, nesse exato momento, né, será que passaste por essas experiências em vão? Todos esses fenômenos que vocês viram foi em vão? Se é que se pode chamar isso de em vão? De inútil? Ora, aquele que dá o Espírito opera prodígios maravilhosos. Então, aquele que dá o Espírito, no caso, é Deus. Então, Paulo não está só aqui se colocando, fui eu que apresentei o Cristo para vocês. Não, ele pode ter sido até o pregador do Cristo, pode ter sido o canal, mas o que realmente fez morada no coração dos Gálatas foi a própria presença de Deus vivo. No exato momento que eles ouviram a palavra e a palavra entrou na alma, a palavra se fez vida, como Pedro diz para Jesus, para onde nós vamos, Senhor, se a tua palavra é vida, é alimento? Quando ela entra na pessoa, significa que a fé é um dom do Espírito, ou melhor, ela foi dada espiritualmente para aquela pessoa que aceitou. Logo, muita gente pode ouvir o discurso do Cristo, mas não deixar ele fazer morada. Aqui no caso, eles ouviram e Cristo foi morar no íntimo. E agora eles estão rejeitando isso. Agora, diz Paulo, aquele que fez isso, que é Deus, dar o Espírito de Cristo para vocês, ele realiza prodígios maravilhosos. Então, o que ele está dizendo, antes de tudo, que esses fenômenos psíquicos, todos eles, antes de tudo, nós temos que atribuir a Deus, não é? Tudo. Olha como Jesus falou. Vamos imaginar o que vocês possam imaginar em termos de fenômenos feitos pelo Cristo. Pense no que vocês quiserem, né? Fenômenos físicos, morais, psíquicos, espirituais, né? Olha o que ele diz: as obras que eu faço, não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Logo, é esse Deus que é poderoso. Vocês agora querem dizer que as obras são de vocês? Porque as obras da lei, a pessoa diz, eu que faço, e eu faço, e por causa disso sou justificado. Eu vou viver, eu sou um homem reto, porque eu cumpro as regras da lei. Porque eu vou na sinagoga todo sábado, porque eu jejuo em determinados dias, porque eu compareço em determinadas festas, porque eu lavo a mão antes de comer, eu. E eu também curo, e eu também realizo fenômenos extraordinários, faço isso, falo assim. Não, é Deus que opera em nós. E essa palavra é algo interessante, porque no capítulo passado, eu esqueci de relembrar isso aqui, de puxar esse tema. A palavra no original vem da ideia de energia,
Deus quando ele realiza, essa palavra realizar, está na ideia de energizar, é um poder energético. Daí a mesma palavra para dinamite, a mesma palavra para dinamismo, dinâmica, tá certo? Então é um poder energético divino, uma energia divina poderosíssima. Aquilo que Jesus fala, eu senti sair de mim uma força, uma virtude. A palavra virtude está na ideia de virilidade, de força, de algo poderoso. É esse poder divino que entra em vocês, e agora vão negar isso, para dizer que são realizações dos homens e que vocês devem ser justificados por obras de vocês, não por obras divinas. Ora, ele então continua, né? E isso tudo chegou a vocês por obras da lei ou pela pregação da fé? A pregação da fé não é só discurso crístico, não é só discurso crítico, mas, volto a dizer, é algo que entra pelo ouvido, mas que depois faz morada no coração. De que forma? Foi, então, através da fé. Foi depois de Cristo, depois de ter sido apresentado o quadro, o cenário extraordinário da crucificação de Cristo. E ele então vai agora para os versículos 6 e 7, vai dar um exemplo. Veja o caso de Abraão. Abraão teve fé em Yahvé. Abraão teve fé no Senhor, em Deus. E no exato momento que ele teve fé em Deus, foi imputado nele a justiça, a salvação, a retidão. E a palavra imputado foi lançado um crédito. Nós já tínhamos visto isso quando estudamos Romanos, né? É como se fosse assim, é um depósito que foi feito, mas divino. É o banco de Deus que faz esse depósito. E aí no exato momento em que Abraão teve fé, ou foi fiel ao Senhor, acreditou no Senhor, então foi dado a ele, tá certo? Foi imputado a ele a salvação, a justificação, que Paulo vai chamar de um germe do Evangelho em Abraão, um germe da Boa Nova, uma ideia essa. Então foi dado para ele a justificação, ou melhor, pôde ser retidão, justiça e retidão. E criou uma amizade, ou melhor, evidenciou uma amizade entre ele e o Senhor. Isso que é importante, porque a amizade, você continua com ele. Quando você ganha justiça no tribunal, e o juiz disse, você está justificado e não deve nada à justiça, está livre, aí o ex-réu vai embora, livre, vai embora, mas o juiz fica lá. O juiz fica no tribunal e às vezes ele nunca mais vê o juiz, tudo bem? No exato momento em que há uma fé em Cristo, ou melhor, uma justificação em Cristo, não tem isso mais do crente ir embora e Cristo ficar para lá. Não, ele vai com Cristo. E Cristo vai fazendo morada nele. A justificação cria um laço de amizade, de intimidade. E é isso que gerou em Abraão e o Senhor, né? Esse canal, essa fé, essa fidelidade, fidelizou, ou melhor, harmonizou Abraão ao Senhor. E aonde que está isso? Essa passagem. Isso está no capítulo 15 do livro do Gênesis. Já estudamos bastante essa passagem. Vamos inicialmente ao versículo 1. Isso está no capítulo 15, versículo 6. Mas para a gente entender o versículo 6, nós temos que contar a historinha. Então no versículo 1 diz assim, é o Senhor dizendo, eu sou o teu escudo, a tua proteção, eu o Senhor. Então, muito bem. Ora, já começa dizendo, o Senhor dá proteção, dá um escudo, da salvação, da justificação a Abraão. E Abraão fala, que havereis de me dar então? Tá certo? Não tenho nem herdeiro, Senhor. Né? O herdeiro não me deste, um herdeiro, um filho, vai herdar, quer dizer, um outro é que vai herdar, mas não é um filho meu. Selamos um pacto de amizade, mas o que eu recebo?
do Senhor, né? Aí é um milagre, aí que é o fenômeno, é o prodígio do Deus que opera maravilhas, né? Como eu vou saber dessa amizade? Como eu vou ter certeza dessa amizade? Aí vem o próximo versículo, né? Quando ele diz, no versículo 3, continua Moisés: não me concedeste descendência. Aí vem o versículo 4, diz o Senhor: aquele que será gerado em ti, ou melhor, aquele que será a tua descendência. Paulo vai trabalhar isso mais no final e vai mostrar que não é a tua descendência, mas de ti sairá o descendente. É isso que é Cristo. E Paulo começa a trabalhar aqui nesse versículo e nessa passagem, que é Cristo. É isso que realmente vai te salvar. E aí Paulo já vai trabalhar mais lá na frente, que não fala de descendência ou de descendente como se fossem muitos no plural, mas do descendente, que é Cristo. É ele, Cristo, é que será. Sim, esse é o pacto que eu quero fazer. Você vai receber Cristo. Eu te prometo Cristo. É algo muito bom. Eu estou te dando algo maior do que você possa imaginar. Você está preocupado em querer ter um filho aqui para a sua descendência? Eu estou te dando Cristo. E é isso que te abençoará, que será a tua vida, a tua graça. Abraão acreditou, diz a passagem, versículo 6. Abraão teve fé, e isto lhe foi imputado por justiça. Aí é o versículo que Paulo está citando. O que está dizendo então? Que Abraão creu, teve fé, foi fiel, acreditou no Senhor de que ele ia ser abençoado em Cristo, e que Cristo seria a sua descendente, o seu grande descendente, o motivo da sua bênção. Muito bem, vamos para o versículo 7. Sabeis, diz Paulo, sabei, os que são da fé são filhos de Abraão. Agora ele faz então uma jogada muito bacana. Ele diz: olha, se Abraão teve fé no Senhor e acreditou que iria receber Cristo, uma graça divina de libertação, de justificação, significa que todos aqueles que têm fé em Cristo, que também recebem Cristo como Abraão recebeu, tá certo? Todos esses são tipo Abraão. Quando ele fala que são filhos de Abraão, então não só filhos no sentido de descendência, mas quer dizer assim, são tipos. No original, no hebraico, toda vez que se fala, e aí eu estou falando de hebraico, não, o texto foi escrito no grego, mas acontece que quem estava escrevendo era um judeu, e todo esse conhecimento com relação a Abraão é do judaísmo, tá certo? Das escrituras judaicas. No judaísmo, filho de alguma coisa, esse alguma coisa traz a qualidade do filho. Filho de alguma coisa, então o filho da luz é o luminoso, o filho do amor é o amoroso, tá certo? O filho do homem é o pleno homem, é o homem em toda a sua plenitude. Logo, quando ele diz assim, é filho de Abraão, é o próprio Abraão, quer dizer, aquilo que Abraão foi, que é o homem de fé, de sintonia com Deus. Todo aquele que aceita Cristo pela fé, também é tipo Abraão, é homem de fé, de sintonia com Cristo. Muito bem, vamos agora para os versículos 8 e 9. Paulo diz assim: as escrituras previu a justificação dos gentios, então, porque os gentios não são da descendência física de Abraão, não são da religião de Abraão, não são seguidores da obra da lei, que agora, esses que estão fascinando vocês, o tal do olho grande, né? Do olho mau, estão querendo imputar em vocês, colocar a obra da lei para vocês. Mas esse Cristo que foi apresentado para vocês, e que vocês tiveram fé e começaram a operar maravilhas, esse Cristo, diz Paulo, já tinha sido dito
que vocês receberiam. E aonde foi dito isso? Lá em Gênesis. Lá no Gênesis, no capítulo 15, quando foi dado a Abraão a bênção para todas as nações, para todos os gentios, para todos aqueles que, tipo Abraão, tivessem fé. Logo, são aqueles que não são seguidores, não é porque é de uma raça judaica, não é porque é de uma religião judia, não, é antes de tudo porque tem fé, tem harmonia espiritual com Cristo. Continua então a Paulo, né? Aqui, as Escrituras previu que os gentios seriam justificados e anunciou previamente a boa nova a Abraão. Olha, se anunciou previamente a boa nova a Abraão, significa que Abraão tinha uma espécie de germe do Evangelho. O que é boa nova? A boa nova é Evangelho. O que significa a palavra Evangelho? Boa nova. Isso é só traduzir como que está no original, né? Abraão recebeu um Evangelho, uma boa nova. E a boa nova foi dada por fé. E aqueles que, como Abraão, aceitam Cristo dessa forma, também tem esse Evangelho da salvação. Ora, continua Paulo então, de ti serão abençoados todas as nações, todos os gentios, inclusive os judeus também, que quiserem aceitar Cristo. Ora, então é interessante que isso já tinha sido anunciado. E aonde é que foi anunciado? Então, inicialmente, Gênesis, no capítulo 12, versículo 3. Em ti serão abençoadas todas as nações. E repete, Gênesis, capítulo 18, versículo 18. Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações. Então Paulo está dizendo, ora, lá no Gênesis, já havia sido previsto que vocês, gentios, seriam salvos. Aí vocês foram salvos. O Evangelho foi apresentado para vocês, assim dizendo, olha, teve alguém que foi para a cruz, e esse que foi para a cruz, por amor a vocês, é Cristo. E vocês começaram a ter provas extraordinárias, porque Deus operou com uma energia incrível no íntimo de vocês. E vocês estão botando tudo a perder, estão deixando a seiva de Cristo e estão secando por esse olho mau. Ora, diz Paulo, então, logo, os que são da fé são abençoados no crente Abraão, ou melhor, no fiel Abraão, ou no homem de fé que é Abraão. Aí, o que ele está fazendo? Ele vai e volta. Allan Kardec faz isso muito no Livro dos Espíritos, né? Ele vai e volta, pergunta a mesma coisa, pergunta mais uma vez. Aqui Paulo vai, volta, retoma. Ele está sendo assim de uma dedicação incrível para que eles pudessem entender. Vocês foram abençoados em Cristo? Então vocês foram abençoados em Cristo, é igual como Abraão foi abençoado. Então vocês também são de Abraão, abençoado, daquele fiel Abraão. E vocês também deveriam ser fiéis como Abraão foi fiel. E Abraão foi fiel. E foi tão fiel que eu trouxe aqui um versículo para vocês que está em João, no capítulo 8, versículo 56. E Abraão viu os meus dias, viu e se alegrou. Olha, aí nós temos duas formas de interpretar. Uma mais, podemos dizer assim, superficial. Abraão viu no sentido de uma profecia. Ele teve uma visão, uma antevisão de como seria lá aquele dia de Cristo. E aí, nesse exato momento, ele ficou feliz. Ah, realmente, daqui a mais de 2000 anos, será esse homem que ele teve essa visão do futuro. Muito bem, essa é uma explicação. Uma outra é, Abraão viu os meus dias, viu e se alegrou. Aí é uma segunda possibilidade de que Abraão continua vivo, porque é o próprio Jesus que fala, Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Falava ele para aquelas brigas
entre fariseus e saduceus não acreditavam na imortalidade da alma. E então Abraão viu os meus dias, viu porque estava vivo. Então ele continua vendo. Agora, quando eu estou aqui, Abraão continua existindo, ele é imortal. Bom, tem uma terceira explicação que alguns falam pela reencarnação, dizendo que ele seria a reencarnação do profeta Simeão, aquele que ergueu o menino nos braços. E quando ele ergue os meninos nos braços, o menino Jesus com 40 dias, ele diz, que ele foi levado por lá em espírito, e que ele então se alegrou. Despede em paz o meu espírito, porque eu estou na alegria diante do que eu estou vendo, que é o Senhor. Então alguns também interpretam assim. E há uma outra explicação, quando Abraão viu esses dias, é porque ali mesmo, no exato momento em que ele estava diante da presença espiritual, e ali naquele exato momento em que ele acreditou no Senhor que ele receberia Cristo, ali mesmo, sendo Cristo pré-existente, ele já estava em sintonia com Cristo, ali mesmo, como se fosse assim uma antecipação. Por isso que, como Paulo diz, como ele recebeu um evangelho 2000 anos antes, evidentemente quem recebe o evangelho recebe o próprio dom, o resultado do evangelho, que é Cristo. E aí então nós temos essas muitas possibilidades, não importa. O importante não é que a gente tem que saber qual é a verdadeira. Isso é um outro detalhe dessas possibilidades que nós temos, e às vezes teria-se outras e outras ainda possibilidades, mas o que é certo é que havia uma alegria de Jesus em Abraão. Por quê? Pela missão crística. Isso é fato verdadeiro, é a frase do Senhor. Ora, continua Paulo agora nos versículos 10 e 11. Os das obras da lei, os legalistas, estão debaixo da lei, são escravos dela, têm que obedecer, porque a lei diz: não roubar, não matar, não fazer isso. E se ai daquele que fizer, e esse que fizer será condenado. Logo você está debaixo da lei, é escravo da lei. É isso que são os legalistas. Ora, e está escrito, está em Deuteronômio, no capítulo 27, versículo 27, diz Paulo, está escrito, o que está escrito? Maldito todo aquele que não cumpre tudo o que está escrito para fazer na lei. A lei é assim: eu sou um Deus zeloso, não roubar, não matar, honrar pai e mãe, é sempre na forma imperativa, determinando, como se dissesse assim. Ou Paulo mesmo explica: todos somos pecadores. Paulo vai dizer aqui nesse capítulo: todos transgredimos, todos somos filhos da nossa queda. E aí então, por causa disso, somos malditos. Ou melhor, somos pecadores. E todo pecador é maldito. Por quê? Porque ele está afastado da harmonia, da retidão que a lei diz que deve ser. Mas diz Paulo, citando aqui o Deuteronômio, olha como a lei é exigente: maldito todo aquele que não cumprir ou que não faz tudo que a lei impõe. E diz Paulo, é muito difícil você cumprir tudo o que a lei impõe. Além do mais, ele disse assim, há um mandamento na lei que é extremamente subjetivo, que diz, mais do que não roubar, não matar, porque são coisas objetivas que a gente pode ver, existe algo que é a cobiça: não cobiçarás. E por menor que seja a cobiça, você já é um maldito. Então Paulo está dizendo assim, a lei te coloca um peso muito grande, e ela não trata você com vida, ela não trata você com carinho, ela diz não fazer e acabou. Quando nós temos aqui o nosso Código Penal, que diz assim, que não se pode matar e quem matar vai ser preso, ele não tem nenhum carinho por nós, ele simplesmente determina, é isso, se fizer, cana, acabou. Ele não fica, filho querido, amor, perdão, é o código, ou você cumpre, e se ele te pegar,
você está frito. Agora, como a lei são os olhos de Deus, como as escrituras falam, então nesse exato momento você não tem como escapulir. Você até escapole aqui da lei dos homens, né? Dá uma burlada e tal, mas da de Deus não. Então é um peso muito grande. Diz Paulo, é uma maldição. Aí vamos para o versículo 11. Sabemos, olha como é que ele fala, é evidente, sabemos, é evidente que pela lei ninguém é justificado por Deus. E se ninguém é justificado por Deus pela lei, e ele fala, por quê? Porque o justo viverá pela fé. Para se ter vida, tem que ter fé. Para ter vida, tem que ter fé. E quando ele fala isso, está escrito que o justo viverá pela fé, ele está citando o Abacuque, que é um profeta do Antigo Testamento, no capítulo 2, versículo 4. Então, sabemos, olha como é que ele diz, sabemos que ninguém é justificado pela lei, em Deus. Porque se Deus observa tudo, você não tem nenhuma falha, nenhuma. Se você não cumpre uma coisinha do que está escrito, porque diz o Deuteronômio que tudo tem que ser cumprido perfeitamente, você é um maldito. Então a lei não pode salvar, ela te condena. Aí, como você então poderá viver? Já fala o profeta Abacuque, que a gente acabou de citar. Como poderá viver? Pela fé. A fé é uma sintonia com Deus. Vem o perdão divino, vem a entrega divina. E ele falou assim, já sei que você é um inimigo de Deus, já sei que você é um pecador. Vamos começar uma nova vida? Vamos começar uma nova história? Vamos começar uma nova ordem? Agora eu vou te dar um evangelho, uma coisa nova, e que vai ser a vivência de intimidade minha contigo. Eu quero fazer morada no seu coração. Quero ser, neste templo, o Deus desse templo. Fazer morada no seu coração. E aí, no exato momento em que ele vai fazer morada no meu coração, eu vou ser um com ele. Diz Paulo, quando ele morar em mim, já não sou eu mais, é ele em mim. E como ele é maior, não é o meu eu pequenininho, diz Paulo, é o eu crístico que habita em mim. E se é o eu Cristo que habita em mim, é ele que faz as coisas, é ele que age, numa relação mística extraordinária. Aí é vida. Olha, repare que ele está dizendo assim, Abacuque, ou melhor, um profeta do Antigo Testamento, já sabia como poderíamos ganhar a vida. Vida em plenitude, vida em abundância. Não a vida física dependente, mas a vida em plenitude, a vida em abundância, não por obras da lei que não salva ninguém, mas pela fé. Vamos agora para o versículo 12. A fé, a lei não é da fé. A lei não é da fé. O que fica com isso, o que se quer dizer com isso, né? É que a fé e a lei, e fé e lei, quem vive pela fé, viverá pela fé. Quem vive pela lei, viverá pela lei. Mas é aí, este viver não é um viver de abundância, é um viver de maldição. E aí chega-se à seguinte conclusão: ou fé ou lei. Não é como diz aí Paulo, que ele lembra o erro dos Gálatas, fé mais lei, ou lei mais fé. Não, é ou fé ou lei. Ou fé ou lei. Se você acredita em Cristo, a lei morreu. Ou como Paulo diz, a lei morreu para mim. Nós vimos no capítulo 2 de Gálatas. Agora, se você quer ficar com Cristo e ainda cumprir tudo da lei, aí não tem lógica, é um baixar de nível. Então, não é fé mais lei. É fé ou lei. E aí você tem que decidir para que você quer viver. Qual é a sua postura de vida? Decide, é o que fala esse versículo. Agora, se você escolher a fé,
você viverá por ela, e já sabe que esse viver é abundante, mas se você escolher a lei, já sabe que o seu viver vai ser minguado, vai ser secado, vai ser fruto de uma fascinação de um olho mau. Ora, vamos para os versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou, então, da maldição da lei. E essa palavra no original é equi, é fora, equi é posição fora, né? Então a palavra é equissarorazo, equissarorazo, que quer dizer resgatar. Resgatou de quê? Da onde que Cristo nos tirou? Da maldição da lei. Por que uma maldição? Porque se eu não posso ter um erro, e se eu tiver um erro, eu serei maldito, eu serei condenado, é uma coisa extremamente perigosa, ser escravo disso, né? E aí ele tirou a gente dessa escravidão, porque essa palavra resgatar está no sentido de comprar. Ele foi lá e nos comprou. Isso era no mercado de escravo. Em Roma tinha mercado de escravo, como aqui no Brasil também tinha mercado de escravo, né? Aqui, ali em frente ali agora no Porto Novo, né? Na Praça Mauá, nós tínhamos onde que os navios chegavam com escravo, e em frente ali tinha a praça dos escravos, e mais afastado tinha um cemitério, que a maior parte eram jovenzinhos que morriam muito cedo, com 12, 13 anos. Cerca de mais de 1 milhão morreram assim, nesse massacre. Ali em frente tinha um mercado, e aí nós temos uma praça em cima, bonita, do alto, com várias estátuas. Aí os nobres, aqueles que tinham dinheiro, né, ficavam ali passeando, tomando o seu refresco e olhando na praça qual escravo que ele iria comprar. Paulo está falando isso. Cristo nos resgatou, é a palavra do comprar. Comprar um escravo. E comprar um escravo para quê? Dizer, para libertar. E como que ele fez isso? Ele fez um sacrifício, que é o sacrifício da cruz, ele vai explicar. Aí ele foi, e esse sacrifício foi um resgate do pecado. Foi uma compra do pecado. Aí você fala assim, mas pode alguém comprar o outro da escravidão? É que a gente não pode ser simplista, achando que nós já estamos salvos, não é isso? Estamos porque é uma promessa que foi dada para nós, contanto que a gente continue a viver em Cristo. Vamos explicar, porque senão parece que é uma coisa assim muito sem valor. Ah, ele fez, está feito, pronto, já fez isso por mim, acabou. Não, não é assim. Todo homem é pecador, diz as Escrituras, e todos foram colocados debaixo do pecado. Todos não cumpriam a lei, estavam no pecado, eram transgressores. Então, o que acontece? Todos eram então escravos malditos. Era um senhor violento, o senhor de escravo violento diante da rebeldia dos homens. Era assim que a lei agia. E aí, quando ele queria aplacar a ira divina, esse castigo divino diante do seu pecado, ele fazia um sacrifício, ele fazia uma troca. Ele comprava o perdão divino. Ele comprava oferecendo um animal. Aí o animal era sacrificado, ele ficava livre. Essa era a compra. E então ele oferecia um sacrifício para ficar livre. Só que ele voltava a pecar outra vez, porque como a lei é muito exigente, você já erra mais uma vez. E aí você dava um outro sacrifício, comprava outra vez o perdão, por mais um tempo. E assim há de infinito. O sujeito fica até meio relaxado. Já sabe que chega lá, basta oferecer um cordeiro e tal. Pronto, ele fica livre. Aí agora Cristo resolveu fazer isso por todos nós. Não por todos nós no sentido de no nosso lugar. Não, é no sentido de vou dar um exemplo extraordinário. E aí quando ele fez aquele exemplo incrível dele mesmo ser o cordeiro imolado, aí foi como se fosse um quadro ou um cenário imenso, extraordinário.
Aí eu me identifico com aquilo. É igual quando você está vendo um filme e você vê alguém lá se dedicando, àquilo, ou alguém numa entrega incrível e você chora, fica emocionado, você se identifica com aquele personagem. Com Cristo, como ele é algo vivo, ele não é um personagem que o ator está ali representando, e daqui a pouco ele vai fazer um outro papel, né? Tem um ator aí que fez o papel de Cristo e fez o papel de Judas também. É ator, ele está representando. Com Cristo não, como Cristo é um quadro vivo, ele é alguém vivo, ele é um presente divino. Quando ele fez esse exemplo, eu me identifico com ele, eu amo Cristo. Aí no exato momento que eu amo e ele é vivo, ele não é um ator representando, aí forma-se uma fé, uma união, e ele vem morar em mim. Pronto, aí eu estou salvo. Então o que está dizendo? E aí ele vindo morar em mim, eu estando salvo, eu não preciso mais fazer sacrifícios daquele dos animais para eu cuidar do meu pecado. Não, porque agora Cristo já fez por mim, ele agora mora em mim, eu não vou precisar nunca mais fazer sacrifício por pecado. E quando eu tiver um erro, vai lá que eu tenho um erro, como os irmãos Gálatas estavam tendo erros, e Paulo estava escrevendo isso para tirá-los do erro, para tentar demover essa ideia errada. Eu me dirijo a Cristo, errei, como diz Paulo, caí, mas estou contigo, me levanto, não é isso? E se eu quero ficar orgulhoso, diz Paulo, eu tenho um espinho na carne, mensageiro de Satanás, dessa oposição divina ali, para me espetar toda vez que eu quero ficar vaidoso, para me lembrar que eu tenho que buscar pela humildade, pelo esvaziar do ego, como eu encontro Cristo. Muito bem. Então, Cristo nos resgatou, no sentido de comprou a nossa libertação. Isso que ele fez, essa apresentação na cruz, e que fascinou os homens, podemos dizer que é o maior, vamos explicar aqui numa linguagem bem popular, me perdoe, ou como Paulo escreve, já ele vai dizer isso, falo como homem, eu também quero falar aqui como homem e verdadeiramente como homem eu sou, né? O maior ibope na face da terra se chama a cruz do Cristo. Pronto. É o cara que mais vende livro no mundo, é o livro mais vendido, que é a Bíblia, é o que se fala, a maior quantidade de feriado por causa dele. O mundo tem o olhar voltado para Cristo. Ele é uma referência, é isso. Então, quando Paulo fala assim, né, que ele resgatou-nos da maldição da lei, ele nos resgatou porque deu um exemplo fantástico. Existe agora algo maior que a lei, fica comigo, se une a mim, deixa eu fazer morada no seu íntimo, fazendo-se então maldição por nós, aqui no sentido de no meu lugar, aquilo que eu devia de ser, porque sou pecador, está sempre fazendo sacrifício, ele pegou, ele mesmo foi seu sacrifício. Ora, mas quando eu dou um cordeiro lá para ser sacrificado, como é que era a regra? Eu pego a minha vibração do pecado, aquela minha vibração do pecado vai para o animal, aquele animal é sacrificado, ele morre, porque houve um pecado e todo pecado tem que ser condenado, olha como a lei fala, o animal morre, o animal morrendo, você está livre. Mas você volta a pecar, você tem que sacrificar um outro animal, comprar esse favor divino. Agora, essa presença do Cristo, quando ele foi para a cruz, ele era o próprio animal sendo sacrificado, como se estivesse dizendo, toda a nossa vibração ruim de pecado, o amor dele foi tão grande, como se ele pegou, eu apanho tudo para mim, por amizade a vocês, eu me entrego por vocês, por amor a vocês, e vou dar o exemplo de um sacrifício. E se a gente pegar esse sacrifício, se identificar com ele, deixar ele fazer morada no nosso coração, é a tal da salvação, da libertação, da retidão. Ora, então, ele se fez assim por nós, porque está escrito, Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Engraçado, né? Como o Antigo Testamento já sabia dessas coisas. Isso é Moisés, né?
Está lá, Deuteronômio. E sabia porque o texto foi ditado por ele mesmo, né? O Senhor disse. E o Cristo disse: eu sou o Senhor. Se não acreditar que eu sou o Senhor, morrereis em vossos erros. Ora, a palavra no original para madeiro é shulon, que quer dizer com X, shulon, que quer dizer árvore. Que numa tradução mais rápida seria a cruz, o patíbulo. Mas acontece que não podia estar cruz e patíbulo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento está árvore. Por causa de quê? Porque o judeu não fazia crucificação. Quem fazia crucificação era o romano. Mas como esse texto de Deuteronômio, inclusive, é anterior à invasão de Roma lá nas terras judaicas, então no texto original está: maldito todo aquele que for pendurado na árvore. Ou melhor, que teve uma execução. E depois dessa execução, como uma execração, para uma demonstração pública, para um escárnio público, ele era pendurado na árvore. Normalmente o judeu matava por apedrejamento. Então o sujeito era apedrejado, morria, mas ele tinha de ficar para dar exemplo. Aí ele era pendurado numa árvore. Tá certo? No caso, quando os romanos estabeleceram a cruz é a madeira, também é símbolo da árvore, né? Porque a madeira, é a árvore, né? E aí ele já ficava pendurado. E no caso do Cristo, ele pendurado numa árvore, ou melhor, numa madeira da morte ou da pena de morte romana, ele também ficou ali pendurado para publicamente ser visto por todos. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte: Cristo fez isso por nós. Ora, quando começa lá o capítulo 3 da carta aos Gálatas, quando ele diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Foi apresentado para vocês pela fé da pregação o Cristo que fez esse sacrifício extraordinário e libertou vocês da maldição da lei que exigia tanta regra e que é muito difícil a gente vencer. Ele nos libertou disso e nos deu o amor dele, por amor. Olha o que ele fez. Se vocês sacrificavam os animais e os animais eram considerados malditos porque estavam com a vibração ruim do teu pecado, ele fez isso, ele aceitou essa maldição, apesar dele não merecer essa maldição, por ser todo um gesto de amor à sua vida, fez isso por nós. E essa entrega de amor vocês estão deixando perder, se deixando levar, não aceitando, recusando. Paulo ainda diz: para que então? Qual o objetivo? Os gentios, qual foi o objetivo? Por quê? Para que Cristo fez isso? Né? Qual foi o objetivo? Ele explica: para que os gentios vissem, pelo exemplo de Cristo no madeiro, como está lá no versículo 1. Então Cristo fez isso para deixar para a gente um exemplo enorme. Olha, tem alguém que ama as pessoas. Entenderam que nós estamos num novo período que se chama amor, e amor é unidade, é união, é casamento, é laço, é aliança. Como o mestre fala, uma nova aliança, uma nova e eterna aliança. Então, para que os gentios vissem que a bênção prometida a Abraão em Jesus Cristo, que Cristo veio realizar em toda a sua plenitude, só recebemos pela fé no Espírito que havia sido prometido lá para Abraão. Quando Abraão diz: Senhor, mas eu não tenho descendência, ele diz: eu vou te dar Cristo. Toma, Cristo. Então, nós, os gentios, os Gálatas e nós, não sabíamos disso.
mas já estava anunciado lá no Antigo Testamento. Então, o que Cristo fez? Cristo foi para a cruz. Nós vimos, isso foi pregado para nós. A gente aceita, a gente criou uma empatia, amamos Cristo, Ele veio morar em mim. E aquele espírito de bênção, que é o Cristo, que foi oferecido para Abraão, eu ganho agora. Você ganhou agora, Gálatas, e está devolvendo o presente? Você ganhou o maior presente que é Cristo, está devolvendo? Não, eu não quero isso não. Eu prefiro o presente de Moisés. Não tem lógica. Continua agora no versículo 15. Paulo diz assim: fala agora por lógica humana. Vou dar um exemplo bem humano, bem aqui da razão humana, né? Não tem nada de cósmico, de revelação, de divino, que vocês vão entender bem. Aqui Paulo está dizendo assim, uma coisa assim do dia a dia. Um testamento de um homem qualquer, um testamento, quando ele é firmado, que ele é ratificado, no original está curuo, foi ratificado, foi validado, ninguém pode anular esse testamento ou pode acrescentar alguma coisa nesse testamento. Então Paulo fala, não é nada divino, aqui não é revelação espiritual, não precisamos fazer malabarismo com artigos, versículos bíblicos, nada disso. Não. Se você tem um testamento aqui de um homem, você firmou esse testamento, ele foi validado, e foi lá receber os carimbos, as taxas foram pagas, etc., ninguém pode anular aquele testamento. Ninguém pode anular ou acrescentar algo para ele, nele. Isso de forma geral, né? Só se as partes sentarem e quiserem fazer um novo acordo. Tudo bem? Ora, com os homens é assim. Aí Paulo vai para o próximo versículo, que é o versículo 9. Abraão e o seu descendente, que é Cristo. E ele diz assim, o texto não fala descendentes no plural, como se fosse muito, mas como um só. E ele diz que é Cristo. É isso que ele recebe, Abraão, Cristo. Aquela promessa que foi feita a Abraão e a promessa que nós ganharíamos Cristo, como Abraão ganhou Cristo, esse descendente, é um testamento anteriormente confirmado, validado, curuou por Deus. Se um homem, é isso que Paulo está dizendo, se um homem não pode anular ou acrescentar nada no testamento que foi validado, imagina Deus. Que diz o livro dos Espíritos, na pergunta 13, que é imutável. Se é imutável, se Deus é fiel, como é que ele vai alterar a sua promessa? Então não tem lógica. Foi prometido a Abraão, gentios, vocês receberam, vocês tiveram prova através de fenômenos extraordinários, através dessa energização divina, e não estão querendo mais esse presente, não estão mais querendo ser herdeiro desse testamento, porque o testamento vai te dar uma herança. E que herança é essa? A herança de ser filho de Deus. E a herança de ser filho de Deus significa que tudo que é meu filho, é teu, como diz a parábola. Logo você será dono de tudo. Mais que isso, você será filho do homem. Você não quer essa herança. Deus firmou, prometeu isso. Por Deus, a lei, né? Isso que foi confirmado foi por Deus. A lei só veio 430 anos depois dessa promessa. Se a lei veio 430 anos depois dessa promessa, significa que se num testamento não pode ser anulado, a lei não tem força nenhuma para anular a promessa. A promessa não pode ser anulada nem acrescida nada. O que é acrescer? Vamos ficar com a promessa mais a lei. A lei mais a fé. Não, é sempre só a fé, não a lei. Lembra, a lei veio depois, 430 anos depois, da promessa. Aqui eu quero abrir um parênteses com relação a esses 430. Há muita discussão, se nós pegarmos, e os estudiosos escriturísticos ainda não chegaram a um denominador comum.
porque pegando os versículos que tratam deste assunto, em todas as Escrituras, no Novo e no Velho Testamento, pode dar 600 e poucos anos, pode dar 430, pode dar 400. Então, mas Paulo não está muito preocupado com isso. Se foi 600, se foi 400, se foi 430, significa que sempre foi depois da promessa. E o que vale é a promessa. Mas eu vou dar os versículos aqui para vocês, se vocês quiserem estudar, e quem sabe chegaram à solução de que é 600, 430 ou 400, os versículos estão aqui. E os versículos nós temos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 5, Gênesis capítulo 15, versículo 13, Gênesis capítulo 12, versículo 40, e o escritor judeu Flávio Josefo, no seu livro Antiguidades, em 2,15, versículo 2, e em 2,9, versículo 1. Vai. Então não só temos nas Escrituras, mas temos no historiador Flávio Josefo. Muito bem, Flávio Josefo foi um historiador da época do cristianismo, logo depois dos primeiros anos do cristianismo, do período da queda de Jerusalém, que aconteceu 70 anos depois. Ora, ou no ano 70, né? Não 70 anos depois, mas no ano 70. No versículo 18 diz assim: se da lei provém a herança, ela não provém da promessa. A promessa que Deus deu a Abraão. Quer dizer, Deus fez uma promessa e deu a Abraão. Abraão acreditou e ganhou. Ora, então não só houve uma promessa, houve uma entrega. Ele recebeu um novo, uma boa nova, um evangelho. E houve uma fé e uma entrega. E isso foi antes da lei. Se é a lei agora que vai cuidar da herança, não é da promessa que é feita por Deus, que veio através de Abraão. E não pode um testamento ser anulado nem acrescido, diz Paulo. A palavra herança, aí é propriedade. A palavra no original é cleronomia, propriedade. Ou melhor, nós temos uma propriedade divina, que é a nossa união com Cristo, é uma propriedade nossa. Olha que bacana isso que a lei está dizendo aqui, que Paulo está dizendo aqui. Olha que legal. Cristo é uma propriedade nossa, é um direito meu, é um direito por amor. Não é um direito porque eu fiz alguma coisa, ele é obrigado a me recompensar. Não, ele me ama. E se você ama ele, pronto, é uma propriedade sua. Basta você amá-lo. Se você ama Cristo, você ganha essa propriedade que é Cristo. Ele passa a ser seu. Cristo não é um senhor, é algo seu. Logo é uma intimidade, é um amor extraordinário. É o amigo, né? É o meu amigo. Vamos para os versículos 19 e 20. Para que então a lei? Né? Para que a lei foi dada, então? Se foi feita uma promessa e 430 anos depois veio uma lei, e se a promessa era para a gente ter fé como Abraão teve e receber Cristo, se essa era a promessa, por que veio a lei? É que os homens não entenderam Abraão. Os homens não assumiram a semelhança do pai Abraão, de quem eram descendentes, aquela atitude, aquela fé, aquele relacionamento de amizade com Deus. E os homens não fazendo isso, entraram incentivaram aquilo que eles já eram, transgressores. Porque Abraão também era transgressor. Mas o Senhor deu para ele uma promessa e ele aceitou, acabou a transgressão, se uniu ao Senhor. Agora, nós não fizemos como Abraão. E como não fizemos como Abraão, caímos naquilo que já éramos, transgressores. Continuamos mais, intensificamos as transgressões. Aí vem a lei, como se estivesse assim para nos chamar: ei, não pode matar, não pode roubar, não pode cobiçar a mulher do próximo, não pode ter cobiça. Aí quando a lei evidenciou isso, ao mesmo tempo, além de ter evidenciado, como ela não te salva, ela não te dá vida, ela só te vigia como um código penal, aí ficou um peso muito grande, caiu uma maldição em mim, porque eu percebi, é muito difícil cumprir a lei.
Mas a lei, ela poderia me lembrar de Deus. E me lembrando de Deus, eu podia dizer, mas como Deus fez a intimidade com alguém aqui? Aí, o primeiro versículo do mandamento divino, eu sou um Deus zeloso, ele poderia me remeter àquele Deus que foi amigo, que foi amor de Abraão. Eu revertei o quadro, mas eu não quis continuar na maldição, quis dizer que a lei era a vida para mim, que a lei era a minha salvação e cumprir todos os rigores da lei, colocando aquilo que Jesus falou, um peso tremendo no ombro, não carregando nem você, nem ajudando os outros a carregar. Sendo assim, dizem os versículos 22 e 23, que nós vamos resumir agora. Desculpa, né? Perdão, não é isso. Para que então veio a lei? Por causa das nossas transgressões. E até quando? Até o tempo da maturidade ou da plenitude dos tempos, quando receberíamos Cristo. Então a lei veio para nos alertar dos nossos erros e para tentar sanear o máximo os nossos erros e nos dar Cristo. E quando chegou Cristo, ou nos levar a Cristo. E quando agora Cristo chegou, não há mais necessidade da lei. Eu vivo no amor dele. Continua Paulo. E qual a diferença? Porque, diz ele, há uma diferença enorme entre a lei e a entrega do amor de Cristo. Cristo veio ele mesmo e se entregou por amor. A lei não foi assim, diz Paulo. A lei veio indiretamente. Veio através de anjos e através do mediador que foi Moisés. Vamos lá, vamos pegar isso. Por meio de anjos foi dada a lei, diz Moisés. E os anjos ditaram a lei através do mediador. Quem foi o mediador? Moisés. Então aqui anjos está no plural. E os anjos foram os representantes de Deus, como se estivesse dizendo assim, a lei é tão afastada do que é o amor, que teve de haver como se fossem transformadores espirituais. Do amor divino, ela deve descer para os anjos. Os anjos passaram não diretamente para o povo, mas o povo não teria capacidade de receber anjos. Aí teve de ter um transformador que foi Moisés. Então é uma descida do ideal. Foi descendo, como se o ideal fosse engrossando, materializando-se. Olha que interessante. Então, esse mediador, a palavra mediador é a mesma palavra para médium, né? Médium, em latim, médium é meio, canal. Meio com mediador é a mesma coisa, né? Aliás, traduzem por mediador para não se traduzir, não botar a palavra médium. É tudo a mesma coisa. Mediador é o meio. Qual foi o meio que os anjos utilizaram? Qual foi o médium? Qual foi o canal que os anjos utilizaram? Moisés. Agora vamos para essa ideia que você diz assim, mas não foi Deus quem ditou a lei? Ora, já está no Deuteronômio. Isso aí que Paulo é danado, né? Ele está usando aqui todos os artifícios possíveis para sacudir os Gálatas. Os insensatos Gálatas que estavam trocando Cristo pelo legalismo. Então vamos lá. Por meio de anjos, isso já está no Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2. Já está no livro dos Jubileus. Esse livro dos Jubileus é um livro apócrifo do Antigo Testamento. No livro dos Jubileus, no capítulo 1, versículo 27, e no capítulo 2, versículo 1. É um livro apócrifo para as religiões oficiais, mas repare que ele fala a mesma coisa de um livro que é considerado um livro canônico, que é o Deuteronômio. Aqui o ensino é o mesmo, tá? E está também no Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 38, e no versículo 53. E está também na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 2. Olha quantas citações que falam que a lei foi dada por anjos. Muito bem, foram os intermediários de Deus. Agora, e que Deus é circundado, ou melhor, ele vive sendo circundado por vários anjos, como se sendo os assessores divinos.
Aí eu vou dar aqui os versículos para vocês. Abacuque, capítulo 3, versículo 8. Isaías, capítulo 66, versículo 15. Zacarias, no capítulo 14. E em Joel, no capítulo 3, versículo 11. Agora, vamos saber, os anjos cuidam de nós, os anjos se preocupam com os anjos podem trazer, por exemplo, uma lei para ajudar os homens. Então vamos lá, nós temos aqui Êxodo capítulo 23, versículo 20, capítulo 32, versículo 34, capítulo 33, versículo 14, Isaías capítulo 63, versículo 9 e Josias capítulo 5, versículo 14. E Moisés, como um intermediário, ou como um médio, foi aquele que recebeu a mensagem dos anjos. Então o que Paulo está dizendo assim, repare como é que foi dada a lei, foi uma descida dos ideais. Deus, ele é circundado pelos anjos, os anjos têm um conhecimento divino, mas já não é mais Deus, baixa o nível. Desse nível passou-se não direto para o povo, mas para Moisés, que foi o canal. E de Moisés é que veio para o povo. Aliás, até quando Moisés pregava não era nem assim. Vinha do anjo do Senhor, que passava para Moisés, e como Moisés tinha problema de fala, passava para Arão, e Arão é que mandava a mensagem para o povo. O ideal vai descendo. Tá certo? Com isso vai materializando. Agora, quando o Senhor apareceu para Abraão, foi ele mesmo. Foi o Yahvé que apareceu para Abraão. Foi o próprio Senhor, né? O Adonai. Ele aparece para... Falei Moisés? Não, desculpa, para Abraão. Né? Lá no capítulo 15, quando ele faz a promessa a Abraão, veio o Senhor. E ele diretamente falou com Abraão. Ali agora, ele fala diretamente com o seu... da comunicação direta, ali ao vivo. E logo não houve intermediário, por isso que Paulo diz, Deus é um, foi um, diretamente. Quando é por amor, ele é direto. Agora, quando vem através da lei, que é pesada, aí há toda uma descida gradativa, como se fosse transformadores, até a lei chegar no mundo. Por isso que Paulo então está dizendo, ó Gálatas, vocês receberam de Deus, que atuou em vocês, esse quadro maravilhoso que é Cristo crucificado, que por amor fez isso por vocês, algo maravilhoso, direto a vocês, e vocês estão querendo ir para toda uma lei, que há toda uma degradação de valores espirituais, de uma descida de dimensões enorme. É uma perda de oportunidade. Ora, então nós temos aqui, né, os anjos ou os espíritos, o mediador ou o médium, o povo, né, como os recebedores da mensagem. É sempre assim que uma comunicação acontece. Mas Deus é um, e quando ele quer falar daquilo que é um, que é unidade, que é amor, porque o amor é um, todo aquele que ama está no outro, o outro está nele, formam uma aliança, um casamento, aí é a mensagem dele mesmo. Mas continua Paulo agora no versículo 21. A lei então é contra a promessa? Ora, se foi dado primeiro uma promessa, 400 anos depois veio uma lei, e se a lei veio falar das nossas transgressões e a lei veio por causa das nossas transgressões, a lei é contrário à promessa? Diz Paulo, de modo nenhum, tira isso da cabeça, não é nada disso, muito pelo contrário, né? Vai mais, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, ser agente de vida, ele não mandaria Jesus para ter toda essa vida de martírio e de sacrifício, ele daria uma lei. Se basta uma lei, se uma lei fosse condição de vida, ele daria uma lei, pronto, mas não, ele mandou alguém vivo, mandou o filho dele, ele mesmo, foi o próprio agente de vida. Vim para que tivesses vida. A lei não fez isso.
Porque se fosse assim, ele diz: vim para que vocês seguissem a lei, que é vida. Não, eu vim para que vocês tivessem vida. Sou eu a condição de vida, não é a lei. E se uma lei existisse, seja lá qual fosse que pudéssemos imaginar, que pudesse ser condição de vida, e lei não precisa de sacrifício, seria muita maldade divina mandar alguém para a cruz e para o madeiro, se eu tenho outro meio melhor de dar vida, que não precisa de sacrifício. Ora, ele criou este meio, ele permitiu esse meio, porque, como se estivesse dizendo, é o único meio, direto. Deus, por amor, ele fala diretamente conosco, não por intermediário. Ele diretamente quis viver na figura de Cristo esse amor, para que nesse amor tivéssemos a libertação. Agora vamos para os versículos 22 e 23. Diz Paulo, está nas Escrituras: ele então, para que a lei? Ele encerrou tudo debaixo da lei, tudo debaixo do pecado, para que a promessa da fé em Cristo pudesse ser dada pela fé nele. Então a lei veio dizer assim: está todo mundo no pecado. Mais ainda, está todo mundo em transgressão. Mais ainda, mesmo comigo vocês não têm condição de ter vida. Todo mundo está encerrado nisso. Essa palavra encerrada é a mesma palavra que é usada em Lucas, no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 5, versículo 6, para aquela rede de pescar. Uma rede veio e pegou muitos peixes, pegou os peixes todos. Aí depois que foi feita a seleção, então quando ele diz assim, essa palavra encerrou todo mundo no pecado, essa palavra encerrar é como se fosse essa rede, é a mesma palavra. Quer dizer, fomos pegos, né? A lei foi uma grande rede que nos pescou e disse: está aí a prova de que vocês são transgressores. E mesmo com a própria lei ninguém consegue ganhar a vida. Porque mesmo com a lei a gente abusa. Por exemplo, a lei diz não matar, mas uma adúltera, segundo a lei, devia de ser morta. A própria lei nega ela mesmo. Não matar, mas uma adúltera pode matar. Aquele que não sei o que pode matar. Então, sendo assim, além da lei ser uma descida enorme, uma degradação de ideia, de ideal, né? Além disso, ela acena a nossa transgressão, acena a maldição, a dureza dela. E aí, nesse exato momento, todos estamos encerrados nisso. E por que isso foi permitido? Vocês poderiam dizer assim: mas isso é uma coisa muito ruim. Mas é porque eu precisava ter um mínimo de consciência de quem eu sou, para saber assim: então eu tenho que arrumar um meio de me libertar. Não pensa nisso? Se a lei te dá essa condição, te cerca e diz: você é um transgressor, e a gente começa a viver ela e continua transgredindo, tanto que sempre tinha de ter ritual de sacrifício de animal, então eu chego a dizer assim: a lei então não é solução. Mas já diz Abacuque, está lá em Abacuque: o justo viverá pela fé. Então por que eu não vou procurar fé? E aonde está a fé? Está a sintonia? Está lá no Gênesis, em Abraão. Então por que você não é do tipo Abraão? Mas as pessoas não tiveram essa capacidade, elas se fascinaram pela lei. A lei foi uma espécie também daquilo que os Gálatas estavam passando, de olho grande, olho mau, seca pimenteira. A lei fascinou e eles ficaram fascinados e disseram: pronto, nós ganhamos a lei, nós somos os melhores e o resto é gentalha. E somos nós que Deus gosta da gente, só nós. E aí se fechou nesse orgulho. Ora, então, foi dada a lei para que eu reconhecesse que teria um outro meio de salvação. E observa isso em Cristo, porque o Cristo foi o único que se fez passar pelo próprio sacrifício, ele mesmo, para demonstrar amor para nós. Você não percebe isso? Então, voltando atrás, Gálatas, aí ele continua:
E por quê? Porque antes da fé, continua Paulo, todos éramos encerrados nessa rede e escravos da lei. Era assim que vivíamos. Aí veio Cristo. Antes, agora foi promulgado um novo princípio, o princípio do amor. Aí estamos livres dessa rede. A lei, então, diz Paulo, ela agiu como um aio, no original está pedagogo. A lei agiu como um pedagogo. Para quê? Para me auxiliar, se é criança, ou se é um adolescente, se precisa de um aio. O que é um aio? Ele necessariamente não é só um mestre-escola, ele não é um mestre-escola, né? Que quase sempre a gente chama o pedagogo de um mestre-escola, mas um aio, esse pedagogo aí está no sentido daquele que cuida da criança e do adolescente. O adolescente, a criança, ele é herdeiro do pai, mas ele não pode receber do seu pai, se falarmos aqui no sentido do mundo, aquilo que ele tem direito de ser filho do pai, porque ele ainda é criança, ele ainda é adolescente, ele precisa de um intermediário. Então ele tem um aio, ele tem um pedagogo que cuida dele, que toma conta dele, que orienta ele, que ajuda ele, que quando ele erra, explica onde que ele errou e tal, até ele ser adulto. Quando ele chega adulto, ele chega à sua maturidade, aí ele não precisa mais do aio, do pedagogo, ele vai se relacionar direto com o seu Senhor, no caso com o seu pai. É isso. Então, o que Paulo está dizendo? Mas vamos explicar aqui melhor. Vamos supor que eu tenho um aio e aqui eu quero um professor, um pedagogo. Na escola eu tive lá a minha professora Raquel, abençoada professora Raquel. A professora Raquel me ensinou a ler e escrever no Colégio República do Peru, no MEA. Muito bem, eu aprendi. Então ela foi muito importante. Ela me ensinou a ler e escrever, a professora Raquel. Mas cumpriu o papel dela. Agora eu não posso continuar com a professora Raquel, tá certo? E ficar ali reverenciando a professora Raquel e não querer mudar de sala e não querer sair da primeira série. Ela foi uma oportunidade para aprender a ler e escrever. Aprendi a ler e escrever, pego os livros e vou ler, tá certo? É isso. Ele está dizendo, a lei então, ela foi um aio para me conduzir até Cristo. E quando ela me conduziu até Cristo, por causa de quê? Porque além de eu ser transgressor, eu não tinha conhecimento, eu era criança. Criança mental, criança psicológica, criança espiritualmente falando, eu era fraco. Na minha adolescência, quando vieram os profetas, depois da lei, e vieram tantos profetas para explicar a lei, eu ainda estava adolescente, eu ainda estava imaturo. Aí chegou a época de João Batista. João Batista fez a transição. Ele fez a transição, ele me entrega a figura de Cristo. Ele faz uma lavagem, uma metanoia, dá um exemplo maravilhoso de mudança de atitude mental e recebam Cristo. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado, tira essa maldição da lei, ele te tira isso e te dá um outro batismo pelo fogo do amor. Segue ele. Aí a gente segue Cristo, começamos uma nova etapa, e agora é relacionamento direto com Ele. Aliás, a gente tem uma mania de quando a gente fala com Ele nas orações, de falar assim meio distante e difícil, né? Toda vez que vai fazer oração, a gente bota a palavra difícil, Ele é teu amigo. Não existe ninguém mais íntimo do que Cristo. Você tem mais intimidade com Ele do que com a sua esposa, do que com a sua mãe, com os seus parentes todos. Ele é teu amigo, ele reside em você. Fala com ele aberto, claro, sincero, porque ele está dentro do seu coração, ele sabe tudo o que você precisa. E, aliás, ele já diz Paulo na carta aos Romanos, não só você ora, mas ele também ora por você. E como você não sabe orar, olha que coisa legal, como você não sabe orar, ele ora por você, diz Paulo na carta aos Romanos. Aliás, já diz o doutor Bezerra de Menezes, as pessoas quando vão receber a orientação, vão fazer uma oração, ficam muitas vezes nervosas, preocupadas, o que eu vou falar, como é que eu vou fazer essa oração? Diz o doutor Bezerra, 90% é da espiritualidade, tá certo? Então 10% é teu, abre o teu coração,
fala do teu jeitinho, 10%, que o resto dos 90%, Ele sabe de tudo aquilo que a gente precisa, vai nos reorientar na nossa orientação. Não precisa falar muito, né? Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. Está no secreto, está no nosso íntimo. Então, diz Paulo aqui, a lei foi esse aio, né? Que foi nos auxiliar. Agora, depois da fé, não estamos mais debaixo do aio. Nós não estamos mais debaixo de um pedagogo, nós estamos embaixo de um amor, que é Cristo. Que não está lá e você aqui. Se alguém disser, olha como é que ele falou, se alguém disser, eis o Cristo ali, eis o Cristo acolá, ele mesmo fala, não vá, não credes que ele está ali, está acolá. Continua ele, porque ele antes de tudo está dentro de vós. Está dentro de vós. O justo viverá pela fé, não é pelo olho, não é pelo ouvido, pela fé. Fé é sintonia vibratória com Cristo. União, é casamento. E o noivo chega, parábola das virgens loucas, virgens prudentes, capítulo 25 do Mateus, as noivas entram e ele fecha a porta. É intimidade, é intimidade, é intimidade de amor, é casamento, é união. E os que estão do lado de fora batem na porta, abre Senhor, abre, e ele diz, eu não conheço, ou melhor, não tem sintonia, não há vibração, não há fé. Você não tem o óleo do amor, a sua candeia não está acesa. Se a sua candeia não está acesa pela fé, ainda é um relacionamento externo, fica do lado de fora. Não que não haja uma proposta, como o capítulo 25 de Mateus, esse que eu estou falando, uma proposta para você acender a sua candeia. Mas por enquanto que a gente não acende a candeia da fé e mergulha no amor de Cristo, você precisa de aio. Até entrar e ser um com Ele. Continua aqui o texto, né? Então, todos passamos a ser filhos de Deus pela fé em Cristo. Agora, o que Cristo te faz? Ele agora te entrega algo maior. A condição de estatuto, um estatuto maior. Qual? Uma constituição maior. Qual? De ser filho de Deus. Agora você assume a maior identidade que existe em substância. Fomos criados por Deus, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Cristo veio avivar isso, viva isso. Seja aquilo que você é, filho de Deus. E quem nos reaviva isso? Cristo. Por fim, então ele fala, assim, devemos ser batizados em Cristo, porque todos aqueles que são batizados em Cristo são revestidos de Cristo. Nós já tínhamos falado isso no final da carta aos Romanos. O batizado em Cristo, eu vou recordar essa coisa do batismo, está em Romanos capítulo 6, versículo 3. Mas ser revestidos de Cristo é o final da carta aos Romanos. Então, o batizado em Cristo não tem nada a ver com o batismo da água. Está em João, no capítulo 4, versículo 2. O Cristo na água não batizava. Os apóstolos até batizavam, ele não. Então, é aquilo que João diz. Ele batiza no fogo do Espírito. É o fogo do amor. Diz o padre Teilhard de Chardin, que quando o homem descobriu o fogo, ele teve um avanço na história da humanidade impressionante. Quando você descobrir agora o fogo do amor, vai ter a maior descoberta da história da evolução humana. Nada maior do que o fogo do amor. Vai ser a grande transformação da humanidade. Oxalá isso aconteça e o mais rápido possível. Mas, diz Paulo, ser batizado em Cristo é ser batizado nesse amor, é mergulhar em Cristo. Nós vimos na vez passada, ele estava tão mergulhado em Cristo que ele diz, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Não é o meu eu pequeno, é Ele. E eu não só estou mergulhado nele, mas é uma identidade tal que eu morri com Ele, fui crucificado com Ele, ressuscitei com Ele, e Ele ressuscitado vive em mim. É essa a identidade plena. Infelizmente, as igrejas, os templos, até o Espiritismo não fala assim.
estão perdendo a oportunidade de falar do mais importante, que é a mensagem do cristianismo. Eu te amo tanto que eu quero ser um contigo. Te amo tanto que eu quero ser uma só carne, uma só alma, ossos de meus ossos. Uma vibração perfeita de amor, uma aliança incrível. E chegarmos à plenitude, à estatura da divindade. Somos filhos de Deus, temos que viver como filhos de Deus, ora. Somos espírito, se Deus é espírito, nós somos espírito. E temos que viver nessa grandeza. Então, diz Paulo, a partir disso, mergulhado em Cristo, você se reveste de Cristo. Fica revestido, se veste outra vez, porque a sua queda é que te tirou essa harmonia paradisíaca. Agora você tem que se revestir daquela saúde, daquela harmonia pré-queda. Agora você se reveste outra vez de Cristo, se veste mais uma vez dele. Só que com conhecimento de causa. E agora plenamente consciente, abraça isso e sabe que nesse exato momento em que você está revestido de Cristo, conclui Paulo, então você não é mais judeu nem grego. Você não é mais escravo nem é livre. Você não é mais homem nem mulher. Até a identidade de homem e mulher a gente perde. O que você é então? Um revestido de Cristo. E se você é um revestido de Cristo, você é Cristo. Se cristifica, é isso? Você não é mais grego, nem judeu, nem escravo, nem livre. Você não é mais homem, nem mulher. O que você é? Cristo. É uma identidade de amor. Já não sou eu mais, é Ele. Então, sendo assim, nesse exato momento, diz o último versículo, então, o que é ser de Cristo? Se é ser de Cristo, já somos então descendentes de Abraão, os verdadeiros herdeiros da promessa. Então, tudo aquilo que Abraão recebeu, de ganhar Cristo, por estar unido a Ele, se você também se une a Cristo, tudo que Abraão recebeu, você recebe também. Você passa a ser um herdeiro total daquela promessa feita no capítulo 15. Senhor, o que tu me darás? E o Senhor diz para Abraão, Cristo. Muita paz, fique com Deus.